boa tarde. Estou super feliz que eu estou aqui na Belle Santé hoje com a doutora Tânia Rigaki, que além de minha grande amiga, é uma das melhores dentistas que eu conheço. E a clínica também é genial, incrível, linda. E a gente está aqui com um bate-papo hoje descontraído, mas que a gente já tem alguma base de perguntas aqui que a gente já vem discutindo há mais tempo. Eu também encho a Tânia de perguntas todas as vezes que eu encontro ela. Então, hoje vai ser um misto aqui de dúvidas minhas, dúvidas que eu já recebi de algumas seguidoras nossas aqui, mas também fiquem à vontade se quiserem perguntar durante a live ou depois também, a gente se encontra bastante e a gente pode endereçar outras dúvidas. Então, Tânia, quer contar um pouquinho pra gente da tua trajetória profissional? Sim, eu fiz odontologia na USP de Bauru, me formei no ano de 2002. De lá pra cá eu venho atendendo em Indaiatuba, já faz 12 anos que eu atendo aqui em Indaiatuba, fiquei um tempinho atendendo em Bauru, em Lençóis Paulista, e depois eu vim pra cá montar minha clínica. E hoje em dia a gente tem uma clínica multidisciplinar, a gente atende todas as especialidades, adultos e crianças. Eu sei que as dúvidas de hoje são muito mais relativas a crianças, né? A Lívia me pediu esse bate-papo sobre odontopediatria, mas eu quero deixar bem claro que a minha formação não é de odontopediatria, nós temos odontopediatras aqui, porém as dúvidas eu posso esclarecer muito bem, porque eu tenho muito contato com as crianças aqui da clínica e bastante experiência também. Legal. Então, acho que a primeira dúvida, assim, das mães de primeira viagem como eu, é qual é o momento que a gente deve levar o bebê ou a criança para ir até uma consulta com o dentista pela primeira vez. Se é logo que nascem, com 6 meses, com 1 ano, se a gente não precisa se preocupar com isso tão cedo, como é que é a visão dos dentistas sobre isso? O que a gente orienta as mães é que leve o bebê no dentista pela primeira vez assim que nasce o primeiro dentinho. Tá? Isso assim, vai variar de criança para criança, pode ser com 4 meses, pode ser com 6 meses, pode ser com 1 ano, mas assim que nasce o primeiro dentinho já é importante levar, tá? Só mais um minutinho. Tem algumas mães que querem levar os seus filhos mesmo antes de nascerem os primeiros dentinhos. Pode levar também, porque o odontopediatra é a melhor pessoa para fazer a orientação desde o início da vida do bebê. E nessa primeira consulta, o que vocês costumam trabalhar? É a escovação, é a limpeza, é cuidado com a limpeza pós-mamada? O que se faz nessa primeira consulta? É muito mais a questão de orientação da mãe, né? O odontopediatra vai olhar a boquinha do bebê também para ver se tá tudo em ordem com os dentinhos, para ver se tá acumulando placa, se a escovação que a mãe tá fazendo, se a higienização tá sendo efetiva, né? Se tá tudo bem com os tecidos bucais, né? A presença de um freio, por exemplo, a presença de um cistinho, alguma coisa que possa ter na boquinha do bebê. Mas assim, o principal dessa primeira consulta é muito mais a questão da orientação da mãe, né? E também em relação principalmente a dieta, né? O odontopediatra orienta muito as mães a não fazerem uma dieta de açúcar, não colocar açúcar na mamadeira, esse tipo de orientação que poderia trazer algum problema mesmo nos dentinhos de leite dos bebês. Legal. E depois dessa primeira consulta, de quanto em quanto tempo? Qual a periodicidade de retorno de consulta? A cada 6 meses. Tá? Isso assim, não que o bebê nunca teve nenhum problema, então vai ter algum problema ele ficar 6 meses sem aparecer. Mas é muito mais a questão do condicionamento do bebê, né? Ele vai a primeira vez, aí ele se comporta de uma certa maneira, às vezes ele tá um pouquinho assustado. Se ele vai depois de novo, ele já começa a perceber que o ambiente é mais amigável, então é muito mais assim para ele se acostumando e não chegar, de repente, uma criança de 6 ou 7 anos que nunca foi no dentista, aí vai estar com um monte de problema bucal, aí vai ter que fazer tratamento e vai acabar sendo mais um sofrimento extra para essa criança. Se ele já estiver acostumado desde o comecinho, de quando é pequenininho, é muito mais simples para ele, não vai ter aquele pavor de dentista, ele não vai ter aquele desconforto. Vai ser uma consulta como qualquer outro profissional, tá bom? Legal. É legal essa dica também de manter a criança acostumada a essa visita no consultório da dentista, né? Porque para chegar berrando deve ser bem fácil. E nessa primeira consulta que tu falou das orientações, né? O que tu orienta de como escovar corretamente? Quando a criança já começa a ter dentinhos, qual é a escovação correta? Bom, quando começa a ter dentinho, se estiver muito novinho, por exemplo, nasceu um dentinho, o bebê tem 4 meses, pode usar aquela dedeira mesmo,
né? Coloca um creme dental, pode usar o creme dental já mesmo, a partir do primeiro dentinho já pode usar o creme dental. Não tem necessidade de ser uma escova já com cerdas com cabo pesado, porque ainda o dentinho é muito pouquinha coisa, né? É muita coisa para pouca coisa. Mas assim que já começa a ter 2, 4 dentinhos, é interessante que já comece com uma escova infantil, né? Sempre com as cerdas mais macias do mundo para não machucar a boquinha do bebê, né? E utilizar o creme dental. Tá. E esse creme dental é com flúor ou é algum creme dental diferente para criança? É com flúor. Tá? É um assunto até bastante desconfortável para mim por causa da minha formação. Na época que eu fiz faculdade, a orientação é que nunca, jamais a gente colocasse um pouquinho de flúor na boca de um bebê. Tá? As crianças somente recebiam flúor acima de 6 anos, né? Até os 6 anos eram pasta sem flúor por causa da grande incidência de fluorose, né? Que é uma doença que dá nos dentes, que deixa o dente muito friável, muito quebradiço e com manchas brancas, né? Que é uma doença que aumentou muito depois que começou a fluoretação da água. E também por causa de deglutição de creme dental com flúor. Agora, nas últimas convenções da odontopediatria, as associações de odontopediatria recomendam o uso de flúor em bebês, sim, tá? Não em todas as escovações, não tem essa necessidade, não. Todas as escovações com flúor, e assim, a quantidade de creme dental na escova de dente é mínima, é menor do que um grão de arroz. É assim, uma sujadinha da escova de dente e faz a escovação. Por quê? Uma pasta de dente sem flúor, ela não tem tanta eficiência contra os micro-organismos, contra a incidência de cárie, na prevenção da cárie. Então precisa sim. Só que assim, o que eu recomendo para os meus pacientes e para as mamães que às vezes me perguntam? Só a mãe vai utilizar a pasta com flúor. Por que só a mãe? Porque é uma pessoa só que vai ficar responsável por isso. E normalmente as crianças ficam com a mãe. Né? Claro que existe, não, fica mais com a avó, pode até ser repassada essa função, mas eu gosto de repassar para a mãe, porque a mãe não vai esquecer, né? E a mãe vai saber a quantidade de creme dental, vai saber os malefícios do flúor se for colocado em excesso e vai ter essa preocupação muito maior do que qualquer outra pessoa, tá? Vai mandar um creme dental para a escola, para escovar na escola? Manda sem flúor, independente da idade da criança. Tá. Resumindo, então, o ideal é ter um creme dental com flúor que se usa em casa, com a mãe sabendo que é só um pouquinho, e outro creme dental que vai para a escolinha ou para as outras escovações do dia. Exatamente. E utilizar o com flúor uma vez só no dia. Uma vez por dia é suficiente. Tá. E quando a gente fala em creme dental com flúor, ele é específico para criança ou é qualquer creme dental? O sabor dos cremes dentais para criança são mais aceitáveis para eles, né? Se a gente colocar um de hortelã na boquinha do bebê, ele não vai gostar, né? Então eles são mais adocicados, eles têm adoçantes mais específicos para criança. Então seria muito mais a questão do sabor e também da concentração de flúor, tá? Existem cremes dentais no mercado que tem uma concentração de flúor abaixo do nível recomendado pelas associações, que é 1000 ppm. Então, olhou no creme dental, tem 700 ppm, esse já não serve para prevenção da cárie. Então, assim, você vai estar tendo os malefícios, os riscos do flúor sem os benefícios. Então, vai utilizar com flúor, já dá uma olhadinha se tem 1000 ppm. Tendo 1000 ppm, pode usar só uma sujadinha na escovinha do bebê. Legal. A Fabrícia está nos perguntando aqui também se tem alguma marca que você recomenda de pasta de dente que seja mais própria. Mais apropriada e mais correta, enfim, melhor que você recomendaria. Não. E de fácil acesso também para as mães. A marca independe, tá? O que você vai olhar é a composição. Tem 1000 ppm de flúor? Pode comprar, não tem problema nenhum, porque as marcas que tem disponíveis no mercado, todas elas têm todos os selos de garantia de qualidade. Tá? Então, assim, eu não vou fazer assim, a propaganda de uma marca específica que eu gosto mais. Cada mãe se adapta melhor com uma marca que preferir. É só dar uma olhadinha na concentração de flúor mesmo. Legal. Ficou claro então, meninas, pasta dental pode ser com flúor em pouca quantidade, deixa pra mãe usar. Se mandar pra escolinha ou pra alguma outra pessoa, manda pasta sem flúor. A questão da pasta de dente de adulto para usar na escovação da criança poderia ser utilizada, só não é em função do sabor da pasta de dente. Sim. Fiz um resumo aqui? Mas é mais ou menos isso. As pastas de dente de adulto têm uma concentração um pouquinho maior de flúor, uns 1500 ppm, mas isso assim, não teria problema se a criança aceitasse, desde que em pequeniníssima quantidade, não teria tanto problema assim. Entendido.
Para uma outra pergunta aqui, já saindo dessa questão do flúor, da escova, enfim, da pasta. Uma coisa que aconteceu comigo várias vezes e que eu escuto muitas mães falando é quando o dentinho tá nascendo, né? Que é sempre aquela folia, é dor, é choradeira, a criança não quer comer. Mas dente de leite nascendo, dá febre e diarreia ou isso é só um mito? Os pediatras vão me xingar nesse momento, mas dá sim, tá? Eu vou explicar por quê. Por mais que se fale, não, mas não tem nada a ver o dente com a febre. Tem, sabe por quê? Não necessariamente, né? Não é todo dentinho de leite que está nascendo que vai dar uma febre. Mas um dentinho de leite irrompendo acaba provocando um tecido de inflamação e pode sim desencadear uma febre numa criança, tá? Então assim, isso não é um mito, mas também não é obrigatório, né? Tem crianças que têm, tem crianças que não têm a febre. Agora, a diarreia, ela não está tanto associada ao dente em si, mas quando a criança está nascendo um dentinho de leite, é muito comum que ela se sinta desconfortável na alimentação de alimentos sólidos, né? Então assim, você vai tentar dar o almoço ou o jantar da criança e ela não vai conseguir se alimentar porque o dente está nascendo e está doendo, né? Então ela está com dor, ela não vai querer. E quando ela não quer, o que ela quer? Leite. Uma mamadeira, né? E utilizando leite em excesso, isso sim pode acabar desencadeando uma diarreia e das fortes na criança. Então assim, muito mais por causa disso do que por causa do dente em si. O dente em si talvez não seja o grande vilão da diarreia. Perfeito. E com qual idade que a criança, em média, já tem todos os dentinhos de leite? Então, isso também varia muito de criança para criança. Por quê? Depende muito de quando que começaram a nascer os dentinhos da criança. Tem criança que com 4 meses já começa a ter dente. Tem criança que para lá de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses ainda não tem nenhum, né? E assim, isso é uma grande preocupação das mães que chegam aqui e falam: mas meu filho não tem dente. Calma, vai nascer dente. Vai nascer. Não tem criança que não tenha dente. Algumas, é claro, sindrômicas, né? Que tem algum outro problema, mas as crianças normais, que são normais, né? Que não tem nenhum tipo de alteração de síndrome, tem dentes, todas elas, tá? E os dentes vão irromper. E se os dentes não irromperem, eles vão provocar uma inflamação que a mãe vai ser capaz de olhar na boca e perceber que tá alguma coisa acontecendo. Por exemplo, tem criança que acaba tendo cisto de erupção, né, que fica roxinho ali em volta. E se o dente não consegue nascer, aí sim precisa levar no dentista para fazer uma cirurgiazinha e liberar. Mas sim, isso é muito raro, né, de acontecer. Olhou na boca, tá? A gengiva rosinha clara não tá tendo alteração nenhuma, não tem por que se preocupar. Mas, na dúvida, leva a criança no odontopediatra. Ele mesmo vai olhar e falar assim, aqui precisa mexer ou aqui não precisa mexer, tá? E assim, 99% dos casos não vai precisar mexer, porque o dentinho vai ser capaz de romper sozinho. E até qual idade é esperado que todos tenham? Até uns 2 anos e pouquinho, eu acredito que todos os dentes estejam na boquinha até a dentição descida, né? Dentição de leite. Nossa, agora eu vou fazer uma pergunta que é muito despreparada, minha. Certo. Uhum. O número de dentes de leite é igual ao mesmo número de dentes permanentes? Não, a gente tem mais dentes permanentes. É assim, os dentes de leite não tem pré-molar. E os dentes permanentes são 3 molares em vez de 2. Então, assim, tem menos... No total, são quantos dentes de leite e quantos permanentes? São 6, 7, 8, 9, 10. São 10 em cada arcada de leite e são 32 permanentes. Então, são 20 para 32. Nossa, é muita diferença. Uhum. A Viviane tá perguntando aqui pra gente. Quando demora para nascer, demora mais para cair também? Normalmente, as crianças que os dentinhos demoram mais para nascer, demoram mais para cair também ou não? Sim, é o esperado, tá? Não é obrigatório, né? Mas é o esperado que uma criança que tem uma dentição mais tardia também tenha uma dentição permanente mais tardia. É que ela tá comentando aqui que o filhinho de 7 anos e meio ainda não perdeu todos os dentes de leite. Não, mas nem vai perder. Com 7 anos começa. Vai terminar de perder lá pros 11, 12 anos. Viu? Tá? Não precisa se preocupar. Calma aí, Vivi. Vai dar tudo certo. Uma outra pergunta que a gente recebeu também aqui de uma seguidora foi: pode acontecer, por algum motivo, do dentinho de leite amolecer, mas não cair e voltar a ficar duro?
Por ele estar na hora de cair para troca, isso não. Ele vai amolecer e vai cair naturalmente, não vai voltar a ficar duro. O que pode ter? Eu imagino que a pergunta seja a seguinte: a criança bateu o dente no parquinho e ficou mole. Aí ele volta a endurecer? Sim, esse dentinho volta a endurecer, porque ele é um dentinho que tem raiz ainda. Né? Quando, na troca de dente, o dentinho reabsorve a raiz dele, então ele começa a ficar mole pela falta de raiz. Tá? Agora, não, é porque bateu e aí voltou a ficar duro, então daí tá tudo bem, tá tudo certo, eu esperava. É normal, então. Normal. Aconteceu uma batida, o dente na hora ficou um pouquinho mais molezinho e ele volta a ficar durinho. Volta normal. Legal. E se acontece numa dessas quedas? Já aconteceu com um dos meus. Ele quebrou a pontinha do dente. É recomendado fazer reconstrução ou deixa assim, por ser um dente de leite, evita qualquer outro problema maior, ou leva até o dentista e faz uma reconstrução mais por estética? Olha, depende muito do tamanho da fratura. Por exemplo, o meu filho tem um dentinho quebrado. Eu não vou trazer para restaurar porque é um fragmento muito pequenininho, né? Agora, que nem quebrou no meio, se ficar quebrado, a criança vai ter dor. Né? Então daí a gente precisaria sim reconstruir, né? Não somente por estética e também não por desvalorizar o dente de leite por ele ser de leite, porque o dente de leite ele é tão importante para a criança quanto um permanente para o adulto e também faz parte da autoestima da criança, né? Então assim, é errado da parte dos pais, por exemplo, a criança perdeu o dente com 3 anos, deixa até 6 anos, 6, 7 anos ficar banguelinho, não deixa, precisa colocar porque isso é parte da autoestima da criança, é muito importante para ele. Então se ele está com vergonha e não está conseguindo sorrir por causa do dente quebrado, sim, deve ser reconstruído. E fora a questão estética, então a recomendação é de qualquer maneira, se houver algum trauma no dente, leva até o especialista, o dentista, e ele avalia se tem que fazer reconstrução ou não. Sim, exatamente. Não são todos que vai precisar, mas legal. Alguns sim. No meu caso, tu mesmo avaliou ele e achou não que não precisava. Né? Agora um assunto bem controverso aqui, que eu acho que é um dos que as mães mais se preocupam, enfim, que é a chupeta, né? A famosa chupeta. As crianças que usam chupeta, a gente sabe que tem algumas alterações na arcada dentária, no formato, enfim, dos dentinhos de leite. Sim. Essas alterações que são provocadas pelo uso da chupeta nos dentes de leite podem ser carregadas para os dentes permanentes ou não? Usou a chupeta há muito tempo, depois que perdeu o dente de leite, no dente permanente não vai ter nenhuma alteração física na arcada. Leva para os dentes permanentes sim. Eu vou explicar por quê. Não é tanto a questão dentária, é a questão esquelética, né? A criança que chupa chupeta ou que chupa dedo fica com um probleminha de má oclusão que se chama mordida aberta. Às vezes uma mordida cruzada também pode ser causada por causa disso, né? Por causa de sucção. Não é por causa disso que é proibido dar chupeta para criança. Tá? Eu não sou radical a esse ponto, respeito as mães que têm essa opinião, porém toda criança passa por uma fase oral, que ela tem uma necessidade emocional de sucção. Tá? E se ela não mama mais no peito, ou se a mãe não pode ficar com a criança o dia inteiro no peito, ou se ela não aceita mais, ou às vezes ela não usa mamadeira, a criança precisa ter alguma coisa para chupar e é muito mais recomendável a chupeta do que deixar ela pôr o dedo. Tá? Perdi a pergunta. Qual a pergunta era se a alteração provocada da chupeta na arcada dos dentes de leite, ela vai de novo para os dentes permanentes. Então, a alteração, como ela é uma alteração esquelética, sim, ela vai para os dentes permanentes, só que assim, se tirar a chupeta até os 4 anos de idade, a chance da própria musculatura da criança, do desenvolvimento ósseo da criança fechar essa mordida é muito grande. Vamos dar um exemplo. Minha filha, até o ano passado, ela está com 3 anos, ela chupou chupeta até o Natal. E no Natal ela resolveu entregar para o Papai Noel a chupeta dela. Ela tinha uma mordida bem aberta. A mordida dela é cruzada também, né? Então ela tinha uma mordida aberta e uma mordida cruzada. A mordida fechou. Né? Naturalmente, tirando a chupeta, a própria musculatura, a posição da língua correta, fez a mordidinha fechar, então tá fechadinha. Só que ela ainda tem a mordida cruzada, porque isso não é um problema que resolva tirando a chupeta. Então ela vai precisar colocar um aparelhinho. Então, em geral, o marco é ao redor de 4 anos. Sim. Crianças se chupam chupeta até mais ou menos 4 anos, tá ok, possivelmente o corpo vai recuperar essa alteração. Depois de 4 anos já começa a ficar mais complexo, é isso? Sim, exatamente. Só que assim, também não é o fim do mundo uma criança de 4 ou 5 anos que chupa chupeta. Por quê?
Isso agora, até os odontopediatras vão querer me matar de eu estar falando isso. Mas por quê? Se a criança ainda tem uma necessidade emocional, eu acho muito mais importante a gente cuidar desse emocional dela, né? E fazer uma retirada da chupeta mais suave e depois a gente coloca o aparelhinho ortopédico para fechar a mordidinha dela, tá? O que não pode, assim, não, a criança tem 12 anos e chupa dedo, tá? Porque aí já começa a chegar num ponto irreversível, que a gente não consegue reverter sem cirurgia, né? Agora, tá com 4, 5 anos, tá com chupeta, provavelmente, mesmo se tirar, não vai mais voltar, vai precisar pôr um aparelhinho, mas ainda assim, com o aparelhinho é reversível. Legal. Uma outra coisa que eu venho percebendo nos últimos dias em relação aos meus filhos é que em determinado momento, principalmente antes de dormir ou logo que eles começam a entrar num sono mais profundo, eu percebo um certo bruxismo. Certo. É bruxismo mesmo? Não é bruxismo? O que precisa fazer nesse caso? É bruxismo, tá? E assim, é perfeitamente normal que as crianças tenham bruxismo. Isso não é uma coisa determinante, preocupante a ponto de determinar se vai ser um adulto bruxista ou não, tá? As crianças rangem os dentes se desgastam das crianças, não tem que se preocupar com isso, não precisa fazer nada. É claro que se estiver começando a desgastar demais, começar a achar que tem alguma alteração, precisa levar no especialista. Só que assim, isso não é motivo de desespero. Ai meu Deus, tá rangendo, então vai começar a ter enxaqueca. Não, isso é um problema de adulto, tá? As crianças que têm bruxismo, esperado, não tem problema nenhum, não precisa fazer nada. Perfeito. Tá bom? Quais os problemas dentários que são mais comuns nos bebês? E aí, vamos falar bebês, entenda-se crianças, até a nossa faixa etária, assim, 4, 5 anos. Bom, os problemas dentários mais comuns são a placa, né, bacteriana, que é muito mais causada por falta de escovação e fio dental. As cáries, né? As cáries, assim, têm diminuído bastante a incidência de cárie em bebês, em crianças, por causa da fluoretação da água. E agora tem surgido também crianças que aparecem aqui no consultório com gengivite, né? Por quê? Com a fluoretação da água, o que é benéfico, tá? Não estou falando mal da fluoretação da água, ela é ótima. Então a incidência de cárie começou a diminuir. Então assim, as consequências de não se escovar começaram a diminuir também. Não tendo tanta consequência em relação à cárie, né? A criança, hoje eu esqueci, amanhã eu esqueço também, hoje dormiu sem escovar, não vou acordar para escovar, começa a entrar, né, nessa rotina, né, de acúmulo de placa, a criança começa a ter a gengivite, que antigamente era uma doença muito mais observada em adultos. E agora tem criança chegando aqui com muito sangramento na gengiva, com muita gengivite. E a gente consegue perceber a gengivite antes dela chegar num nível de sangramento ou não? A gente só percebe se já está sangrando? A gengivite, mesmo em estágios iniciais, tem sangramento. Tá? Então assim, passou um fiozinho dental ou escovou, sangrou, é bom levar pra dar uma olhada. Gente, fio dental, eu tava aqui me confessando pra Tânia antes que eu não uso fio dental nos meninos ainda, e o que ela tava me dizendo escovou, precisa fazer a utilização do fio dental como se fosse uma escovação nossa. Inclusive, a escovação correta é dentes, língua e depois fio dental. Eu não faço, mas vou tentar fazer agora com os meus meninos. Vamos ver se eles vão deixar também, né? Como não é uma coisa que eu acostumei eles, talvez seja um pouco mais difícil no início, mas vou tentar fazer. Tem mais uma pergunta aqui da Jéssica. Ela tá dizendo que o filhinho dela tem os dentes um pouquinho tortos, ele usou chupeta por um tempo. A causa de dente torto é só a chupeta ou não? Existem outros fatores também. Muitos outros fatores, não é só a chupeta o vilão da história, não. A chupeta é um determinante, sim, de mordida aberta, o dedo, né? Mas não é a única causa. Existe, assim, no Brasil, é muito comum uma má oclusão em qualquer pessoa por causa da miscigenação racial. Né? Então uma raça que tem uma arcada maior mistura com uma que tem dente maior, aí acaba que não cabe os dentes grandes numa arcada pequena, ou uma arcada grande com dentes pequenos acaba também sobrando espaço, né? Então assim, a miscigenação racial é um fator muito determinante, assim como não somente o uso de chupetas, mas, por exemplo, uma criança que perdeu um dente precocemente, invariavelmente o permanente vai vir torto. Né? A guia de erupção do dente permanente é o dente de leite. Então, perdeu, invariavelmente ele vai vir girado, ele vai vir em uma posição inadequada. E também a questão de fonoaudiológica, né?
posição da língua, a posição dos lábios, a flacidez da musculatura da face, tudo isso interfere e muito nos problemas de maloclusão. Então a culpa não é só da chupeta. Não, não é. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Essas eram as perguntas que eu tinha aqui, mas antes, numa conversa que eu estava tendo aqui com a Tânia, a gente falou das quedas, né? Das crianças caírem. Aconteceu a semana passada mesmo com um dos meus filhos, ele caiu e ficou com o lábio inferior com uma mancha muito roxa, não chegou a cortar, mas ele ficou com um hematoma bem significativo no lábio. E o que eu perguntava para ela é assim, aconteceu uma queda e de cortar o lábio, a recomendação, o que ela acha melhor, levar até um hospital para fazer uma sutura, se necessário, ou então levar até um dentista, né? Então eu gostaria que tu respondesse isso aqui, Tânia. Caiu, cortou a boca, leva até um dentista ou leva num hospital para fazer uma sutura? Liga na clínica odontológica e pergunta se atende. Aqui atende. Aqui atende, né? Então assim, caiu no parquinho, cortou o lábio, liga, olha, meu filho caiu e cortou o lábio. Tem alguém para atender ele numa emergência? Porque não são todas as clínicas que têm emergência e também não são todas as clínicas, mesmo as que têm emergência, que têm emergência pediátrica. Então, se caiu, cortou o lábio, é melhor levar no dentista, tá? Não achei nenhuma clínica que faça isso, daí leva no hospital, tá bom? Mas assim, mexeu com boca, mexeu com dente, o melhor lugar é o dentista, melhor do que o hospital. Por último aqui, o que seria o teu conselho assim para as mães? O que a gente precisa estar mais atenta quando o assunto é saúde bucal infantil? Principalmente higienização, né? Assim, a higienização, 90% dos probleminhas a gente vai prevenir fazendo uma higienização correta, né? Dieta também de açúcar, é muito importante que a gente esteja de olho para não deixar uma dieta de açúcar exagerado, né? E fez a dieta de açúcar, também não é assim não, então não pode comer um brigadeiro, pode comer, gente, deixa a criança ser feliz, não tem problema, mas faz a higienização corretamente. E frequência. Né, no odontopediatra precisa sempre precisa sempre estar em contato com o profissional, porque qualquer coisa que acontecer, ele vai ser o primeiro a diagnosticar. Perfeito. Nós vamos fazer aqui, também estava conversando com a Tânia, que uma pergunta de uma pessoa era em relação à armazenagem dos dentes de leite para... Células-tronco. Para utilização de células-tronco, obrigada. Essa é uma pergunta que vai demandar uma conversa um pouco mais longa, né, Tânia, nossa? Então a gente vai deixar essa pergunta para um outro bate-papo, então já estou convidando a Tânia para vir mais uma vez, ou melhor, para eu vir mais uma vez até aqui na clínica, para a gente fazer essa outra discussão. Só mais uma última pergunta aqui da Maria Júlia, ela está perguntando quando a criança cai e corta a língua. Profundamente, o que tem que fazer? Leva ou faz alguma outra coisa? Leva. E na hora coloca gelo? Pode colocar, mas o mais importante é que receba o atendimento, porque pode ter algum tipo de contaminação, né? Caiu no chão, cortou a língua no asfalto, né? Em algum lugar que tem bactéria. É importante que leve pra gente poder pelo menos fazer a limpeza desse ferimento. Mesmo quando ela é provocada, esse corte na língua, pelos dentes? Mesmo assim, é sempre interessante levar, porque a gente nunca sabe quando vai precisar de dar ponto e quando não precisa dar ponto. Quem vai avaliar isso é o profissional. Então, cortou, foi muito profundo, leva só pra gente. Se não foi nada, é melhor levar e não ser nada do que não levar e ter alguma complicação futura. Ótimo. Tô aqui admirando cada vez mais a doutora Tânia, que eu já admirava, mas agora, depois dessa conversa, ainda mais. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E a gente está sempre acessível. Pode ser aqui pelo meu Instagram ou pode ser pelo Instagram da Belle Santé. Também a Tânia responde aqui. E um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Até a próxima. Tá, agora, ó. Encerrar o vídeo ao vivo.